Olá pessoal, voltamos mais uma vez, dessa feita com a prática. Nós vimos frase, oração, sujeito e predicado na teoria, a explicação dos conteúdos, com alguns exemplos. Agora veremos um exercício, uma atividade para vocês responderem, fazerem na prática, ok? Nós temos um exercício em que abordaremos essas questões de forma simples, rápida e bem descomplicada. Eu quero que vocês copiem no caderno e depois respondam se possível. Coloque o nome da escola, a data, o nome do professor, a disciplina, o nome de vocês, do aluno e a turma a qual pertence. Depois esses exercícios com certeza serão avaliados e nós atribuiremos alguns conceitos para vocês, para contar como uma atividade vivenciada nesse período. Ok? Veja, nós primeiro temos um texto em que avaliaremos esses conteúdos. Vamos ler o texto de forma bem rapidinha. Leia, dance com os animais. Música para bicho nenhum ficar parado. O que é? Uma canção toda branca com um pontinho marrom. E o que faz a felicidade de um piolho? A maior curiosidade do gato, você sabe qual é? Não, mas pode descobrir a resposta para esses e outros enigmas se ouvir o CD Bicho Mistério. Além de se divertir bastante e sacudir o esqueleto, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha, autor de inúmeros livros para crianças, com melodias do músico Zé Campelo e seu grupo de cantores e instrumentistas. Ao som de guitarra e piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música surpresa. Você que é um bom pé de valsa não pode perder. Esse texto estava disponível no site. Nós escolhemos para fazer uma atividade para vocês. Então vejam só. A primeira questão referente ao texto, para identificar esses conteúdos que nós estudamos nessas aulas anteriores, é a seguinte. Primeiro você vai grifar, ou marcar, circular, ou escolher a alternativa. Grife o verbo ou escolha a alternativa ou a locução verbal que compõe cada oração a seguir. Ou seja, o verbo é aquela palavra que expressa a ação, não é? Que o sujeito pratica, é praticada pelo sujeito. Ou a locução verbal, que é a junção de dois verbos significativos, dois verbos que têm o sentido de um único verbo dentro do enunciado. Veja, música para bicho nenhum ficar parado. Então você vai grifar e passar um traço embaixo ou circular o termo que identifique a locução verbal ou verbo. E o que faz a felicidade de um bicho? Então você vai circular. Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música. Grife o verbo. Você que é um bom pé de valsa, não pode perder. Não importa se o verbo é significativo ou de ligação. O que importa é que você saiba qual é o verbo ou a locução verbal e você circule ou grife ou simplesmente sublinhe aí o termo que está sendo pedido. Na segunda questão, identifique entre as alternativas acima aquela que apresenta mais de uma oração. Nós temos 4 alternativas e apenas uma delas contém mais de uma oração. Ou seja, vão ter mais de 2 verbos significativos nesse texto que caracterizam mais de uma oração. Então eu quero que você identifique ela e transcreva aqui nessas linhas abaixo. Na terceira questão, a frase constituída de mais de uma oração denomina-se. Quando a frase é formada por mais de uma oração, você classifica ela como período simples, período composto, verbo ou oração. Veja que tem mais de uma oração. Eu falei lá no primeiro vídeo. Como é que a frase como se caracteriza a frase constituída de mais de uma oração. Ok? Quarta questão. Em toda oração registra-se a presença de. Em toda oração, qualquer oração, isso é um elemento essencial, indispensável, que não pode faltar. Que elemento é esse? É o pronome? É um adjetivo? É um substantivo? Ou é um verbo? Que tem obrigatoriamente que estar presente em toda oração. Questão 5. Na oração, você vai ouvir poemas escritos por Léo Cunha. A locução verbal em destaque equivale ao verbo. Veja, vai ouvir é o que está destacado. A locução verbal equivale ao verbo. Se você vai ouvir, logicamente, você ouvirá, ouviria, ouviu ou ouve. Pense, analise direitinho e responda. Questão número 6. Como se classifica o sujeito da oração? As professoras estão em reunião. Logo, se sabe que o sujeito da oração é as professoras. Como é que ele é classificado? Sujeito determinado composto, sujeito indeterminado composto, sujeito determinado simples
ou sujeito determinado, indeterminado simples. Questão 7. Indique o tipo de predicado presente na seguinte oração. O diretor continua preocupado. A oração é: o diretor continua preocupado. Então você vai identificar o tipo de predicado. Que predicado é esse? É um predicado verbal? É um predicado nominal? É um predicado verbo nominal ou nenhuma das alternativas? Como é que você classifica aí? O diretor continua preocupado. Analise direitinho e marque a sua resposta. Questão número 8. Qual das seguintes orações apresenta um predicado verbo nominal? Você vai dizer, verbo nominal é quando o predicado tem um verbo como núcleo e também tem um predicativo. Então, na letra A, meu pai está orgulhoso de mim. Letra B, minha irmã, caiu na patinação. Letra C, a mãe do campeão sorria orgulhosa. E letra D, os funcionários pediram aumento. Em qual das alternativas nós temos os dois núcleos que classificam o predicado como predicado nominal? Marque a sua resposta. Questão número 9. Classifique o sujeito das seguintes orações. Classificar significa dizer que tipo de sujeito há em cada oração. Camila e Bruna ganharam o concurso de xadrez. Sujeito determinado composto e predicado verbal. Sujeito indeterminado composto e predicado verbal. Sujeito determinado composto e predicado verbo nominal. Ou sujeito determinado simples e predicado verbo nominal. Observe que você vai precisar classificar aqui o sujeito e o predicado ao mesmo tempo. Então tem que analisar os dois termos. Se tiver dúvida, você volta lá nas aulas anteriores, analisa o conteúdo e vem e marca a alternativa. A última questão para fechar foi essa daqui. Eu esqueci a questão número 9. Vamos voltar, fazer um remake aqui. Questão número 9. Classifique o sujeito das seguintes orações. Classificar significa dizer que tipo de sujeito é. Pedro pediu licença para entrar na sala. Precisa-se de pessoas com boa vontade neste mundo. Nesta época do ano, chove todos os dias. São muito caras a mesa e as cadeiras. São muito caras as mesas e as cadeiras. Então você vai colocar a letrinha A, B, C ou D em uma dessas alternativas e dizer qual das frases aqui apresenta o sujeito indeterminado simples, sujeito indeterminado, o sujeito inexistente, que é a oração sem sujeito, e o sujeito determinado composto. O sujeito composto, oração sem sujeito, o sujeito indeterminado e o sujeito simples. Você vai identificar nessas orações. Lembrando, voltando à questão número 10, você vai precisar classificar o sujeito e o predicado nas orações, dizendo se o sujeito é determinado composto e o predicado simples, se é indeterminado e o predicado verbal, se o sujeito é determinado e composto, determinado composto e predicado verbo nominal, ou se o sujeito é simples e o predicado verbo nominal na frase Camila e Bruna ganharam o concurso de xadrez. Eu me despeço aqui desejando uma boa aula, boa sorte e um bom exercício, boas atividades para vocês. E não esqueçam, fiquem em casa. Estamos juntos. Valeu!